Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje, então, vamos dar sequência ao nosso projeto de videoaulas e vamos falar hoje acerca da ação de alimentos. Bom, inicialmente eu tenho que dizer para vocês que a ação de alimentos ela ainda se baseia numa lei que é bem antiga, mas continua em vigor. É uma lei de 1968, é a Lei 5478 de 68. A par disso, para a gente ajuizar uma ação de alimentos, a gente tem sempre que seguir os regramentos que estão no CPC. Essa é uma lei de procedimento também, tem alguns procedimentos específicos, mas também temos que obedecer os procedimentos gerais do CPC. Tanto que no artigo 693, parágrafo único do Código de Processo Civil, coloca que a ação de alimento ela obedece uma legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições do CPC que constam lá nas ações de família, no capítulo 10 do nosso código. Bom, além dos alimentos, essa é a parte de procedimento, é a parte processual. Na parte de direito material, então nós temos a previsão do direito dos alimentos no 1694 até o 1710 do Código Civil. Quando nós falamos em alimento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para requerer uma prestação alimentícia, isso tudo vai ter que se basear num binômio. O binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem paga. Bom, no contrabalanço desse binômio é que a gente vai chegar ao valor que vai ser devido de alimentos. Tem que se observar, então, muito bem qual é a necessidade daquele que está pedindo. Bom, quando a gente fala em necessidade, pessoal, necessidades são inúmeras, infinitas, várias. Imagina as necessidades de um bebê, as necessidades de um adolescente. Quando a gente fala de alimentos entre pais e filhos, porque antes, fazendo um parênteses, existem outros tipos de alimentos. Eu vou falar de alimentos em relação a pais e filhos, tá? Mas pode perfeitamente os pais pedirem para os filhos. Existe a possibilidade do alimento entre os cônjuges, existe a possibilidade também de alimentos gravídicos, de alimentos indenizatórios, tem vários tipos de alimentos, mas a aula de hoje a gente vai fixar dentro da questão dos alimentos dos pais pagando para os filhos. Então, como eu vinha dizendo, a necessidade é infinita, é muito grande, então vai acabar mandando, vamos dizer assim, no valor da pensão alimentícia a possibilidade de quem paga. Muitas vezes a possibilidade de quem paga, imagina, uma pessoa que está desempregada ou uma pessoa que ganha um salário mínimo. A questão dos 30%, que é uma coisa que se fala muito, a questão, é 30%, é um terço. Bom, isso foi uma colocação jurisprudencial, não existe uma lei que fixe 30% como dever de pensão alimentícia, não existe esse percentual. Tem que ser observado esse binômio para se fixar essa questão do valor. Então, tu imagina, uma pessoa que ganha um salário mínimo ou está desempregada, 30% do salário mínimo realmente é pouco. Vai suprir as necessidades de quem está pedindo? Com certeza não, mas é aquilo que ele pode pagar. Então, essa questão da possibilidade e da necessidade é uma coisa que vem muito observada dentro da ação de alimentos e daqui a pouco, quando eu começar a falar da petição propriamente dita, a gente vai voltar nesse tema. Bom, uma coisa que a gente tem que deixar claro e ressaltar e diferenciar de início. Existe o termo alimentos provisórios e existe o termo alimentos provisionais. Bom, dentro da lei de ação, da lei de alimentos, lá no artigo 4º, trata de alimentos provisórios. Lá no artigo do CPC, do CPC de 2015, fala em alimentos provisórios. Mas no Código Civil de 2002, e com vigência em 2003, e no CPC de 73 falava em alimentos provisionais. Então, qual é a diferença que eu tenho entre alimentos provisórios e alimentos provisionais? Às vezes se vê que se faz muita confusão em relação a isso. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que ambos, tanto provisórios quanto provisionais, eles fazem parte de uma categoria de alimentos antecipados. Então, é um alimento que vai ser deferido antes da providência final do processo, antes da sentença. Bom, o grande ponto em comum
é que eles são expedidos de forma liminar e é um adiantamento do resultado final que se pretende numa ação de alimentos, que são os alimentos definitivos. Os alimentos provisórios, que são aqueles que estão no CPC atual e estão lá na Lei 5478 e 68, eles exigem, para ser concedidos, uma prova prévia pré-constituída de parentesco. Como eu estou falando de pais para filho, de parentesco, então, certidão de nascimento, para ser deferido, então, os alimentos provisórios. Também é possível os alimentos provisórios quando existe, em relação aos cônjuges, que eu disse que tinha também, a certidão de casamento, por exemplo, a constituição de uma união estável, é possível, então, o deferimento desses alimentos provisórios. Tem uma natureza de tutela de urgência satisfativa, como eu disse, é dado em primeira vista, sem a oitiva da parte contrária, muitas vezes, em preliminar, a gente pede e concede o alimento se tiver essa prova pré-constituída. Os alimentos provisionais, por sua vez, eles não exigem essa prova pré-constituída do parentesco. Então, ele vai se firmar em cima daqueles requisitos exigidos para toda e qualquer tutela provisória de urgência, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. Então, por exemplo, numa investigação de paternidade, eu não tenho prova pré-constituída de parentesco, então eu vou ter os alimentos provisionais. No reconhecimento e na dissolução de uma união estável, eu não tenho essa prova pré-constituída, eu vou ter os alimentos previsionais. Mas muita parte da doutrina vem dizendo que o melhor termo de se tratar é alimentos provisórios, que os alimentos provisórios englobariam ambos. Então, fica aqui para uma discussão futura até, um aprofundamento no estudo nesse ponto. O importante é que os alimentos provisórios, e eu vou tratar ele de provisórios agora, que valem também para os outros, eles vigoram desde a data que são fixados até a data da sentença. Na sentença, eu não vou ter mais alimentos provisórios, eu vou ter alimentos definitivos. Inclusive, esse é um dos pedidos na petição inicial que a gente tem que formular. Bom, a sentença que altera os valores fixados inicialmente a título de alimentos provisórios. Imagina assim, fixou em um salário mínimo e a sentença determinou um salário mínimo e meio. O que vai acontecer? Bom, eu sei que o recurso dessa sentença vai ser a apelação, e essa apelação ela vai ser recebida apenas no seu efeito devolutivo e não no seu efeito suspensivo, por força do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 2º do CPC. Então, a data do julgamento do recurso ou do trânsito em julgado da ação não vai ser essa data que marcou a conversão dos provisórios para os definitivos. A data dos definitivos é efetivamente a sentença, que o recurso não vai ter efeito suspensivo, de regra, tá? Bom, quanto à competência, qual é o foro competente para o ajuizamento dessa ação? Com base no 53, inciso 2º do CPC, eu tenho que o foro do domicílio ou residência do alimentando é o foro competente, trata-se de competência relativa, aquilo que nós já falamos em outra aula, ela, se não for levantada em nenhum momento, essa competência irá se prorrogar, e aí não vai ter problema. Bom, nos termos da ação, como eu disse para vocês, para a concessão desses alimentos provisórios, eu tenho que ter relação de parentesco, a prova, eu tenho que ter a possibilidade e a necessidade. Como é que eu faço prova dessa possibilidade, dessa necessidade? Tudo. Pensa assim, na necessidade, tu tens que ver quanto que a criança ou adolescente, eu friso de novo que eu tô falando de pais em relação a filhos, gasta. Então, existe escola, existe alimentação, existe vestuário, existe lazer, tudo que ele gasta e que eu posso comprovar como essa necessidade é importante. Mas uma coisa que a gente tem que ter em vista é que a necessidade da criança ou do adolescente, ela é presumida, tá? Presume-se que toda criança e todo adolescente precise de alimentos, né? Ele sendo menor, essa necessidade ela é presumida, tá? Então, a possibilidade daquele que vai pagar. Bom, se tu vais ingressar com uma ação de alimentos, tu tens que investigar
quais são as posses daquela pessoa que vai pagar para poder sustentar essa questão. Bom, ele pode pagar mais porque tem um emprego X, porque recebe tal coisa. Então, tem que ficar bem constatado. Uma coisa que às vezes hoje na vida moderna, hoje é muito comum. E às vezes as pessoas não se dão muito conta, né? As redes sociais. Muitas vezes se consegue prova em redes sociais até da possibilidade de quem vai pagar. Ali tem viagens, ali tem carros, ali tem situações de festa. Então ali também eu posso fazer uma ata notarial, por exemplo, e trazer para dentro da minha ação de alimentos para provar a possibilidade desse genitor para pagar os alimentos. Bom, então vamos falar em termos de petição inicial. Como é que eu vou fazer a petição inicial dos alimentos? Já vimos a competência é a vara de família, né? Da residência da pessoa que vai receber os alimentos, essa é a competência. No preâmbulo lá da petição inicial, eu vou ter que trazer o menor. Pode ser um bebê, pode ser menor púbere ou menor impúbere, tá? Então, até os 18 anos, eu vou trazer o menor, tá? E vou qualificá-lo. Então, fulaninho, menor impúbere. Isso significa que ele é menor de 16 anos. Ou púbere, é maior de 16 anos. Qual é a diferença que eu vou ter aqui? Se ele for impúbere, menor de 16 anos, ele terá que ser representado. Esse é o termo. Se ele for menor púbere, maior de 16 e menor de 18, ele será assistido. Um detalhe, quando eu tenho que trazer a qualificação do menor, independente da idade, e aí eu vou colocar representado por seu genitor ou sua genitora, fulana de tal, e qualifica. Ou assistido por seu genitor, ou a sua genitora, e qualifica. Mas eu tenho que trazer o nome do menor e a qualificação dele, porque a parte no processo é a criança, é o adolescente que está pleiteando os alimentos. Bom, o fundamento legal vem perante Vossa Excelência com o fundamento na lei de alimentos que a gente está tratando, é a Lei 54/78 de 68. Muito bem, quando eu vou trazer os fatos, eu já trago então essa questão dessa prova pré-constituída. Então, fulaninho, o autor é filho do réu, conforme certidão de nascimento em anexo, fazendo a prova do parentesco, e diz, e tem que falar nos fatos, eu tenho que falar toda aquela questão da necessidade e toda a questão da possibilidade, que é o binômio que eu vou ter em mão para poder pleitear esse alimento. Uma coisa importante, gente, os alimentos, tá? Não é só comida, tá? Os alimentos envolvem uma série de outras coisas, envolve lazer, envolve padrão de vida. Eu tenho que ver o seguinte, a criança que tem um padrão de vida X, e o pai simplesmente se afasta ou a mãe se afasta, a criança entra com pedido de alimentos, tem que ser mantido esse padrão. Outra coisa que a gente tem que desmistificar é o seguinte, que o pai e a mãe têm que pagar exatamente a mesma quantia. Não, cada um vai pagar dentro das suas próprias necessidades. Pode ser que seja um pai rico e uma mãe pobre, ou vice-versa, vai ser pleiteado dentro da necessidade, dentro da possibilidade que aquela pessoa possui. A necessidade é do menor, dentro da possibilidade que aquela pessoa possui. Então, não necessariamente vai ser, o pai paga 5 mil, a mãe necessariamente pagaria 5 mil. Não, vai depender da possibilidade de cada um. E tem que se manter o padrão de vida, tá? Bom, na sequência da petição, eu tenho lá os pedidos. Um pedido importantíssimo que nós temos que fazer é esse pedido liminar da concessão dessa tutela provisória de urgência para fixação desses alimentos provisórios. Então, é o primeiro pedido que eu vou fazer lá, é a fixação dos alimentos provisórios. Bom, eu posso pedir um valor, 5 salários mínimos, 1 salário mínimo, meio salário mínimo. Eu posso pedir um percentual em cima do rendimento do genitor que está sendo réu, tá?
A base é 30% do que ganha, mas não necessariamente, pode ser mais, pode ser menos, pode ter mais de um filho, pode dividir, tá? Então, um percentual. Eu tenho que explicar nesse pedido liminar também como é que esse valor deve ser pago. Lembra que essa sentença ela vai ser um título executivo judicial. Então, conforme a aula passada que a gente estava falando, tem que ter certeza, exigibilidade, liquidez. Então, ele tem que constar ali todos os dados. Então, na petição inicial, eu tenho que trazer o quê? Então, eu tenho que trazer, por exemplo, se eu quero desconto em folha, esse é o melhor dos mundos, né? Se o genitor tem um trabalho fixo, ganha por folha de pagamento, eu vou pedir que os alimentos sejam descontados em folha. Se eu pedir o desconto em folha, necessariamente eu tenho que pedir que seja expedido um ofício para o empregador daquele genitor, para que ele proceda a esse desconto na folha de pagamento do pai ou da mãe, que é o devedor de alimentos. Se não tiver um emprego fixo, um emprego com folha, ou se for autônomo, ou tiver desempregado, pede um valor X lá, o salário, metade de um salário, 30% de um salário, e pede que seja pago mediante depósito, tá? Então, depósito em conta corrente. Ou mediante recibo, pode ser também, que aí vai ser para o representante ou assistente do menor. Uma coisa importante, quando eu peço desconto em folha corrente, eu também já devo informar qual é o número da conta corrente onde esse valor vai ser depositado, em nome de quem está. Pode ser a conta no nome do pai ou da mãe, né? Quem estiver na guarda do menor, e informa a agência, informa banco, informa a conta onde pode esses valores serem depositados, tá? Se o representante do menor não tiver a conta corrente, já pode se pedir também que seja oficiado ao Banco do Estado para que abra uma conta no nome daquela pessoa para onde possam ser depositados os alimentos. Muito bem. A partir daí, ainda em termos de pedido, eu tenho que pedir a citação para audiência, lembrando sempre que a audiência, a conciliação, a concórdia entre as partes é a grande tônica do CPC atual, né? Então, pede a citação para audiência, para comparecimento em audiência, para chegar a um acordo. Bom, posso pedir a JG, e lembra aqui uma coisa, tá? É decisão até do STJ. A JG, eu não tenho que considerar as condições financeiras do genitor. Eu tenho que considerar que a JG ela vem em decorrência de um direito que aquele menor tem de receber os seus alimentos. Então eu posso pedir com tranquilidade a JG e ela deverá ser deferida, tá? E vou pedir a procedência. Antes eu tenho que pedir, no caso do menor, como nós estamos falando de menor, eu vou pedir a intimação do Ministério Público. Aqui, a assistência do Ministério Público ela é essencial para não gerar nulidade nesse processo. E eu vou pedir, ao fim e ao cabo, a procedência da ação para condenar o réu à prestação de alimentos definitivos. Eu não posso esquecer disso. Porque é muito comum tu tá fazendo a petição, daqui a pouco tu pede os provisórios e esquece de pedir os definitivos. E pensa no seguinte, o que não tá nos autos não tá no mundo, tu tem que fazer o pedido, tá? O juiz, é o princípio da inércia, que a gente falou lá na aula da jurisdição. O juiz vai atender o que está sendo pedido. Então, tu tens que pedir a condenação aos alimentos definitivos. Aí pode ser, repete tudo no percentual, para ser descontado em folha de pagamento, depositada na agência tal, e assim por diante. O valor dessa causa, ele vem lá no 292, inciso 3º do CPC. O valor da causa é a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Bom, se eu pedir em cima de um percentual do salário do pai ou da mãe, quem seja o réu na minha ação, e eu não tenho certeza de quanto esse pai e essa mãe ganham, eu pedi um percentual, 30% sobre o salário, tá? Então eu não tenho como fazer esse cálculo, 12 prestações, então eu vou colocar aqui o valor de alçada. Então dá a causa o valor de alçada. Hoje no Rio Grande do Sul, no TJ, em janeiro de 2020, o valor de alçada está 9.627,46
com 50 centavos. Esse é o valor da causa. No final, então, eu vou fazer o protesto, aquele que a gente termina as petições iniciais, protesto, aprovar ou alegar em todos os meios de prova em direito admitidos, vou pedir deferimento, data e assinatura. Uma coisa interessante é que a procuração para o ingresso dessa ação, se o menor for púbere, maior de 16 e menor de 18, ele assina a procuração junto com seu assistente. Se o menor for impúbere, só assina a procuração o seu representante legal, certo? Então, essa foi uma aula rápida, tentei misturar um pouco de prática em cima disso também. Podemos falar em algumas outras aulas, tem outros tipos de alimento, principalmente os alimentos gravídicos, que eu acho que causa maior dúvida, e eu prometo para vocês trazer nos próximos encontros. Então, por hora é só. Muito obrigada mais uma vez por acompanhar. Se gostarem, podem curtir aqui, podem se inscrever no canal. É importante a inscrição no canal para não perder as notificações, né? Cada vez que sai um novo vídeo, o canal ele avisa. Então, se vocês gostaram, podem se inscrever. Vai ser um prazer para mim. Eu tô muito feliz ainda com tudo isso, tô muito contente e muito obrigada por toda a atenção. Um grande beijo.